apresentar a nossa convidada de hoje, querida. Eu quero agradecer a vocês que já estão participando com a gente nos programas anteriores, enviando perguntas, se inscrevendo no nosso canal, curtindo os vídeos. Continue fazendo isso, envie as nossas perguntas. Está sendo muito legal essa interatividade de vocês. Tem ajudado bastante. E hoje nós estamos aqui com a querida Kelly, a Kelly Vieira, a Kelly que é esposa do Marcos Vinícius, Diácono Marcos, né, Kelly? Isso. Já vai fazer 11 anos, né, Kelly? Isso aí. E a Kelly é mãe do Davizinho e mãe do Matheus também. Kelly, muito obrigada, tá, por estar aqui com a gente, participando do nosso programa, compartilhando um pouco, né, do seu trabalho no Ministério de Louvor. A Kelly está à frente do nosso Ministério de Louvor, é líder junto com o Diácono Marcos Vinícius, né? Chamam de Vini, né? Isso, Vini. Os mais amigos, os mais chegados. Muito obrigada, tá, Kelly? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Amém. Kelly, eu já vou iniciar com a primeira pergunta, tá? Como é que você consegue conciliar o Ministério de Louvor e a sua vida pessoal? Se eu disser pra você que é fácil, eu vou estar mentindo, né? Inclusive, eu tive agora um bebê, né? Nós assumimos o Ministério de Louvor em dezembro. Foi quando o Davi nasceu? Foi quando o Davi nasceu, foi em dezembro, foi bem juntinho. Inclusive, quando o Vinícius foi apresentado, eu estava na maternidade, então foi tudo muito junto, né? Mas eu sou casada com uma pessoa que está junto comigo, que é meu parceiro, e nós temos o mesmo propósito, nós estamos na mesma missão, e isso ajuda muito, né? Facilita muito, porque nós entendemos as dificuldades, né, do Ministério de Louvor e as dificuldades que nós temos também na nossa vida pessoal e que a gente precisa administrar, a gente precisa ter esse equilíbrio entre as duas coisas. É claro que nós precisamos melhorar como família, né, porque a gente sempre tem que estar buscando melhorar, porque assim como a gente pensa em dar o excelente para Deus, no serviço, na obra do Senhor, a gente também tem que estar preocupado em dar o excelente para a nossa família, né? Então, a gente tem buscado isso e tem que conciliar aí, tem que ter esse equilíbrio. Ministério, né? O primeiro ministério é a nossa família, a gente tem que ter todo esse cuidado, não pode abandonar não, senão não adianta, né? A gente está lá trabalhando, fazendo as coisas na igreja e a nossa família está abandonada, e isso não pode acontecer. Vamos para a segunda pergunta. O louvor tem projetos para além da Ebenezer? Tem sim. Nós temos alguns projetos. Tem algum que possa ser dito aqui? Não, ainda não. Nós estamos orando, né? E até essa pergunta, além da Ebenezer, deixa eu até dar uma frisada nisso, porque nós fazemos questão de que a Ebenezer esteja totalmente envolvida nos nossos projetos, né? Nós pensamos em coisas, nós oramos, nós buscamos em Deus, mas é fundamental que nós estejamos juntos com a nossa igreja como um corpo, né? E uma outra coisa, nós temos a bênção do nosso pastor. Tudo que nós fazemos, nós temos feito algumas reuniões, né? Nós já temos buscado aparelhagem, né, para a gente poder dar andamento ao nosso projeto, e só que tudo com a bênção do nosso pastor. Tudo nós falamos com ele está ciente de tudo, e a gente tem que caminhar assim, é essa parceria, né? A gente não caminha sozinho não, mas tem sim. Mas em breve, a gente ainda não pode divulgar, mas em breve vocês vão saber. Já fiquem ligados, vem coisa boa aí. Vem coisa nova por aí, vem sim. Vamos ficar de olho. A próxima pergunta, Kelly, você tem algum ministro, né, de louvor que te serve como referência? Ou algum ministério de louvor? Tem sim. Eu já tive alguns ministros de louvor como referência, né? A gente tem a Zaf Borba aí já faz algum tempo, né? Até o próprio Diante do Trono, que foi um ministério de louvor que abençoou muito a nossa nação, e até outros países eles abençoaram com as suas canções. E hoje eu posso te citar 3 nomes que para mim são referência como ministros, que é Tom Molinari, Nívia Soares e Marcos Salles.
são os três que eu gosto muito, justamente porque esses três, para mim, eles são ministros que estão totalmente focados na palavra, sabe? Eles ministram voltados totalmente para a palavra, né? Porque eu sempre digo que ministério de louvor, que quando a gente está lá em cima ministrando, nós não estamos ali sem nenhum propósito, né? A gente tem um propósito para estar ali. E não são os nossos achismos que vão alcançar o coração das pessoas. É a palavra de Deus. A gente vive em função da palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos guia. Então ela tem que ser a base das nossas ministrações, né? Então por isso que esses três para mim hoje, eles são as minhas referências. Amém. Vamos para a quarta pergunta. Você já viveu alguma experiência de libertação em um momento de louvor? Conta para as pessoas, né? Como é que foi esse momento? Já existiu, Kelly? Existiu sim. É até por isso que eu sou meio chata, né? Assim, com essa área de louvor e adoração, porque eu tive realmente uma experiência de libertação. Houve um tempo na minha vida que eu decidi me afastar de Jesus. Eu decidi curtir, entre aspas, né, as coisas do mundo, porque eu casei muito novinha. Eu casei com 18 anos, meu primeiro casamento eu tinha 18 anos, e eu quis curtir tudo aquilo que eu não tinha curtido. E eu entrei em depressão, minha vida estava totalmente destruída quando eu escolhi viver longe de Jesus, né? Foi uma escolha minha, eu já estava servindo ao Senhor, mas eu decidi que eu queria conhecer, né? E nesse período que eu estava sofrendo muito, o meu ex-cunhado me convidou para eu ir na igreja evangélica Fé para Todos, ali perto do Norte Shopping, pastor Valmir Cohen, né? E eu fui lá, atendi, ele insistiu, eu fui lá e atendi o convite. E no momento de louvor e adoração, o ministro de louvor foi muito usado por Deus com muita graça naquele dia. E ele estava ministrando a canção Poderoso Deus. E eu conheci essa canção e eu comecei a falar para Deus com toda a minha alma, sabe? Eu dizia para ele: Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E aquilo vinha rasgando o meu coração, sabe? Eu falei com muita intensidade, muita verdade. E eu sentia de verdade como se correntes fossem quebradas naquele momento ali, né? E naquele mesmo dia, eu já saí daquele período de louvor decidida que eu voltaria para Jesus. E eu procurei o pastor da igreja para me batizar, que eu não era batizada. Eu coloquei um piercing na época no umbigo, claro que com uma motivação, né, de exibir aquela coisa toda, de corpo. E eu na mesma hora peguei aquele piercing, arranquei aquele piercing, joguei fora. Disse: eu não vou mais usar esse piercing no umbigo porque eu não quero mais ficar exibindo meu corpo. E então foi um encontro, realmente, a partir daquele momento ali tudo mudou. Eu tive um encontro com Jesus naquela hora, sabe? Então por isso que eu falo sempre para as pessoas que a gente não tá ali brincando, né? A gente tá ali com algo muito sério, né? E que pessoas podem ser alcançadas naquele momento de louvor e adoração. E essa foi a minha experiência de libertação. Que coisa linda e edificante, né? Sem dúvida, Kelly. Eu tenho certeza que as pessoas, que alguém que esteja vendo vai ser muito abençoada, vai se sentir encorajada, né? Amém. A gente tem pessoas que assistem em diversas situações, desde que a que não conhece, né, ainda o Senhor, não conhece a verdade, né, o amor de Jesus, e como aquelas também que podem estar nessa mesma situação. E aí você tá vendo, né, a situação, o momento, né, a experiência da Kelly, muito bonito mesmo. Certeza linda. E o que eu posso dizer é: não se afastem de Jesus, de jeito nenhum. Não se afastem de Jesus. É o que eu posso dizer, não vale a pena. Vamos para a próxima pergunta, porque eu vou lembrar que foram recordes de perguntas. Senão, não dá tempo. Já aconteceu, Kelly, em algum momento do ensaio, você sentia a presença de Deus? Se sim, conta como foi durante os ensaios. Então, a presença de Deus, ela é fundamental,
né? Se a gente no ensaio não sente a presença de Deus, até porque quando a gente inicia orando, né? E a gente convida o Senhor, porque o que a gente está fazendo não é pra gente, é pra Ele. Então, se a gente não sente a presença de Deus nos ensaios, que é mais uma oferta que a gente entrega ao Senhor do nosso tempo, né? Nossa preparação, tem alguma coisa errada, né? Então a gente sempre sente, e quando não sente, a gente tem que orar e a gente tem que clamar a Deus para Ele vir com a sua presença, porque é indispensável. Amém. Na sua opinião, essa é a próxima pergunta, Kelly. Na sua opinião, o que é preciso para se ter unção? Tem a outra parte dessa pergunta. E a equipe de louvor, faz consagração? A unção é uma capacitação sobrenatural, né, do Senhor para a nossa vida. Ela envolve aprovação, ela envolve presença, ela envolve revestimento, né? O Senhor está equipando a gente, e a gente, isso é fundamental a gente buscar. Nós não temos feito isso no nosso grupo constantemente. Nós fizemos a questão da consagração. A consagração. Nós fizemos uma consagração assim que nós assumimos. Nós fizemos uma consagração de todo o grupo. Nós faremos outras, mas a gente, por enquanto, a gente não está conseguindo fazer disso uma rotina, porque o Ministério de Louvor, nós temos pessoas que têm criança pequena, que trabalham fora, pessoas que estudam, né, fazem curso aos sábados, fazem faculdade. Nós também precisamos atender a outros departamentos. Por exemplo, nós tivemos agora o Congresso das Crianças, nós estivemos lá para atender. Então nós temos muita coisa, nós temos várias coisas que nós precisamos. Por exemplo, nós chegamos na igreja às 3 horas da tarde para o ensaio, né? Nós temos 2 cultos. Essa é a rotina normal, né? O Ministério, porque são isso, nós temos 2 cultos todos os domingos. O pessoal está na igreja às quartas-feiras também. Nós precisamos atender as programações da igreja. A gente não consegue atender todas, mas a gente se esforça para atender o máximo que a gente pode. Então, é algo que a gente não consegue fazer na igreja sempre. Mas, Amanda, é importante a gente destacar o seguinte, que a gente precisa buscar essa consagração em casa. De maneira individual. Sabe? Isso, fechar a porta do nosso quarto e buscar o Senhor. Sabe, pedir ao Senhor revestimento do Espírito, pedir ao Senhor para derramar essa unção sobre a gente, sobre a nossa vida. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus, independente do coletivo. É importante no coletivo, sim, a comunhão é importante, mas a gente precisa buscar o Senhor individualmente, a gente precisa dar valor a esse tempo com o Senhor. O tempo a sós com o Senhor é fundamental, né? Essa consagração é buscar dessa forma, trancando, fechando a porta do quarto, que é o que diz a palavra. Amém. A próxima pergunta diz o seguinte: existe algum critério para entrar no Ministério de Louvor da Ebenezer? Se sim, quais são esses critérios? Então, existe sim alguns critérios. O primeiro critério tem que ser membro da Ebenezer, né? É importante. Entender, primeira coisa, querer, né? Essa é uma palavra muito forte, querer, a gente tem que querer, tem que queimar, tem que ter paixão, né? A gente tem que querer, tem que entender a missão, porque o Ministério de Louvor tem uma missão no reino, né? Nós estamos ali não é para brilhar, nós não estamos ali para mostrar o nosso dom, a nossa capacidade. Nós estamos ali para servir a Igreja de Jesus. Nós estamos ali para ser canal de Deus para a vida de outras pessoas. Então, precisa entender isso, né? Disponibilidade de horário, ser aluno assíduo da EBD é algo que a gente não abre mão. Tem que ser aluno assíduo da EBD, tem que querer aprender a palavra de Deus. Ser apto tecnicamente, né? Tem que saber o que está fazendo e se envolver com a igreja. É outra coisa que a gente também não abre mão, de músico destacado, né? Só vai lá, chega, pega o instrumento, sobe, canta ou toca e vai embora.
O músico precisa se envolver com a igreja, porque ele é a igreja. Sim. Né? Ele não é um ser à parte deslocado, ele faz parte do corpo, ele é igreja, então tem que estar envolvido em tudo. Amém. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Ao amanhecer, vejo seu poder, o sol a brilhar. Ao entardecer, a lua, estrelas. E como pode alguém não crer que existe um Deus supremo que tudo pode, tudo vê? Entre outros fatos, como uma flor a brotar, uma vida gerar, uma ferida sarar. Como pode alguém não crer? A ciência traz lógica aos fatos. E não lembra que eles da inteligência. E a fé é o motivo da persistência de todos que acreditam na existência de um maravilhoso Deus que ama todos e até os ateus. Entre outros fatos, como uma flor a brotar, uma vida gerar, uma ferida sarar. A ciência traz lógica aos fatos. E a fé é o motivo da persistência de todos que acreditam na existência de um maravilhoso Deus que ama a todos e até os ateus. E a fé é o motivo da persistência acreditam na existência de um maravilhoso Deus que ama a todos e até os ateus. Olá pessoal, estamos de volta e vamos com mais perguntas, né, Kelly? Kelly, essa pergunta que foi feita foram feitas por algumas pessoas, né, de forma anônima e pela irmã Tânia, né? A pergunta é o seguinte: música secular ouvida por um cristão, o que você acha? Um músico secular, um cristão pode ouvir música secular? É uma pergunta bem polêmica essa, né? A palavra de Deus diz que a gente pode fazer, mas nem tudo convém a gente fazer, né? Nós temos muitas músicas no meio secular, que a gente chama de secular, né? Sim. Que são nós temos muitas músicas boas
e nós temos muitas músicas ruins. Assim como nós temos também no meio cristão, né, músicas ruins, que tem muita heresia, e músicas boas. Então nós temos aí, Amanda, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo e nós temos a nossa inteligência. O Senhor nos dotou de capacidade, né, pra gente analisar. Então a gente precisa, o que eu penso é que a gente precisa analisar. A gente precisa ver. Por exemplo, vou te citar um exemplo. Uma canção, uma música que fala sobre divórcio, sobre amante e como é bom ter amante, e faz apologia às drogas e mexe com a sensualidade na pessoa, e a gente está escutando aquilo ali. Sim. A gente está absorvendo aquilo ali. E também tem um outro exemplo que eu posso te dar, uma pessoa que está solteira, que está carente, né? E ela está escutando canções que falam: o nosso encontro foi muito bom, como foi bom estar com você, coisa desse tipo. Uhum. Isso daí acaba fazendo mal à pessoa. A pessoa acaba entrando até em depressão. Tem pessoas que acabam até entrando em depressão porque estão escutando aquilo ali. E música mexe com o nosso interior, música mexe com a gente, né? Então eu penso que a gente precisa fazer essa análise. E uma outra coisa, o que tem nos enchido, né? Será que as coisas de Deus não têm sido suficiente pra gente? Né? Se a gente puder estar ligado às coisas de Deus, aquilo que entra pelo nosso ouvido, né? A gente precisa nos encher daquilo que nos faz bem, daquilo que glorifica o nome do Senhor. Sim. Então, eu não escuto, né? Eu não escuto música no meu carro, não tem, na minha casa também não, porque isso tem sido uma escolha minha, né? Eu tenho escolhido priorizar, ouvir as coisas de Deus, eu tenho priorizado me encher das coisas de Deus. Então, isso é o que eu penso sobre a música secular, né? A gente precisa ter esse filtro aí, a gente precisa fazer essa análise para que a gente não vá, né, trazer alguma coisa para prejudicar a nossa vida com Deus, que é o principal de tudo. Tá respondido, né? Kelly, a próxima pergunta diz o seguinte: o que você acha de um músico que usa brinco, um músico cristão, né? Brinco, usa piercing, tatuagem. Por que as pessoas gostam de medir, né, a espiritualidade do músico cristão baseado no uso desses acessórios? O que você acha disso? Eu inclusive tenho uma tatuagem, eu fiz com a minha irmã. Da igreja onde eu vim, onde eu congregava, nós recebemos esse ensinamento sobre tatuagem de uma outra forma. Então, nessa época que nós não fizemos em desobediência, né, em rebeldia. Na época, a nossa pastora, ela soube, nós mostramos a ela. Então, a gente não fez nada em desobediência. Por que eu tô falando isso? Eu quero focar nessa parte da obediência, né? Eu cheguei na Assembleia de Deus e eu soube que não podia tatuagem. E a partir desse momento eu não tenho que fazer tatuagem, porque eu escolhi obedecer, né? Eu escolho honrar, né? Então, parte desse princípio, questão de obediência, a gente não tá ali para também causar nenhum tipo de escândalo. Então, no Ministério de Louvor, nós temos pessoas que têm sim tatuagem. Essas pessoas vieram para o Ministério de Louvor já com a tatuagem. A gente não tem como tirar, a gente não tem como arrancar a tatuagem, né? Agora, já o piercing e o brinco, a gente pede que não seja usado, né? Por questão mesmo de obedecer. Kelly, e a questão desse medir, algumas pessoas medirem a espiritualidade do músico cristão por causa do uso desses acessórios? Então, a gente não tem que medir, nós não somos aferidores, né, de espiritualidade. Isso a gente precisa aprender, né? Que a gente não tem que medir a espiritualidade, seja do músico ou seja de qualquer pessoa que seja, por causa daquilo que ela usa. Porém, né,
A gente precisa entender que nós temos o Espírito Santo que nos mostra, né, quando a gente está fazendo alguma coisa que não está agradando a Ele, ou alguma coisa que pode vir a prejudicar a igreja, né? E a gente ter esse cuidado da gente não fazer. Por exemplo, uma calça mais apertada. Eu não posso dizer que uma pessoa não é espiritual, que ela não está em comunhão com Deus porque ela botou uma calça apertada, né? Agora, eu também não posso entender uma pessoa subir no altar, né, para ministrar, estar no meio da igreja com uma calça mostrando o corpo, e aquilo ali você não tem nenhum tipo de cuidado. Nós não estamos ali para mostrar o corpo para ninguém, né? Nós estamos ali para edificar, nós estamos ali para ser canal de Deus para a vida das pessoas, não para chamar a atenção dos homens, por exemplo. Então a gente precisa ter esse cuidado. Existem duas partes aí: aqueles que não tem que ser aferidor de espiritualidade, não ficar medindo a espiritualidade. Em contrapartida, nós temos que ter esse cuidado, né? Com a roupa, com aquilo que a gente veste, com a maneira que a gente se comporta, né? A gente precisa realmente ter esse cuidado. Isso aí. A próxima pergunta diz o seguinte, é da Marcela. A Marcela é uma das lideradas, né, da Kelly, do Ministério de Louvor. A Marcela quer saber o que você acha do estigma que o Ministério de Louvor de muitas igrejas carrega. Coisas como, ela cita, eles não sentam para aprender, saem da igreja na hora da palavra, só participam quando estão escalados, são um grupo à parte da igreja. O que você acha disso? Então, a área de música, ela é uma área que mexe muito com o ego, né? A gente sabe que é uma área que mexe, pelo fato da gente estar, entre aspas, em evidência, mexe muito com o ego, e é uma área perigosa, né, quando mexe nisso aí. E a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente não tá ali como estrelas. Nós, como eu já tinha dito lá no comecinho, nós não somos seres separados, superiores dentro da igreja, né? Nós fazemos parte do corpo, nós estamos ali como igreja, só que servindo numa outra área, né? Nós servimos numa área diferente da pessoa que está na portaria, que está cuidando das crianças. Só que, infelizmente, a gente precisa ter a nossa identidade muito firmada. A gente precisa buscar em Deus a nossa identidade. A gente precisa pedir a Deus para esclarecer em nós quem nós somos, porque é só a palavra de Deus, é só Deus que faz com que nós tenhamos essa identidade, né? Da gente entender quem nós somos. E aí saber que você precisa sentar para ser ministrado, que você não pode ficar lá fora, né? Saber que você tem um compromisso com Deus antes de tudo. Então isso é uma questão de identidade, né? Agora também a gente não pode generalizar, né? A gente não pode dizer que todos os músicos saem na hora da pregação, né? Todos os músicos, os músicos não têm compromisso. A gente não pode generalizar, como a gente não pode generalizar nada, né? Eu falo pelo Ministério de Louvor da Ebenezer. Eu dou glória a Deus por cada um deles, porque eles têm entendido. Eles têm entendido que eles têm uma missão, que eles são servos, que eles estão ali para servir a igreja de Jesus, servir ao reino, né? E que precisam ser ministrados. Tanto que um dos requisitos é ser aluno assíduo da EBD, né? Então, é isso. Não tem como ser diferente. O músico não é um ser separado, não é uma estrela para brilhar. É o nome de Jesus que tem que ser levantado. É ele que tem que aparecer, né? Então, é isso. Amém. A próxima e a última pergunta é: você acha que as músicas do tipo worship, elas ajudam ou atrapalham na adoração da igreja? Olha, Amanda, o worship é um estilo musical, né? Que veio lá de fora. Eu penso da seguinte forma: o importante é a mensagem. Eu sei que muitos músicos falam que é uma música que não tem tantas notas, né? Fica repetindo o tempo todo.
E eu entendo que a gente precisa se prender se aquela canção ela nos remete à palavra de Deus, a algo que vai adorar o nome do Senhor, porque esse é o objetivo, né, do louvor, é engrandecer o nome do Senhor, né? Então, a questão do worship, mas a gente precisa também ter um cuidado, porque a gente não pode ser muito levado pela modinha, né? A gente precisa ter o cuidado da gente buscar o Senhor, porque senão a gente acaba fazendo tudo que todo mundo tá fazendo. Sim. Porque tá todo mundo com worship, aí vamos fazer também, porque tá todo mundo fazendo e é muito legal. E o caminho não é esse, né? É você buscar realmente em Deus. Tem muitas canções lá de trás que são canções que abençoam a igreja, que exaltam o nome do Senhor. Então eu penso que abençoa sim. Que são canções que vêm para agregar, canções que vêm para adorar o nome do Senhor. Isso aí, para mim, o worship não atrapalha em nada. Só temos que ter cuidado com a modinha, da gente ficar seguindo modinha o tempo todo e só ser isso, né? Eu acho que é bem por aí. Tem duas opiniões agora, né? Das duas Kellys, né? Eu achei, na entrevista anterior, a Kelly Alves teve uma pergunta, se não foi essa pergunta, né, igual, foi uma pergunta bem parecida, que ela colocou a questão do worship em relação a não ter, não seria uma coisa que agrada, né, agrega, no sentido, a palavra foi essa, não agrega, pela questão de mexer muito com o emocional, né? E aí, como você falou, realmente, o que eu vejo é a questão da maturidade em si, né? Da pessoa ver a questão da palavra, né? Se tem a palavra de Deus, se remete à palavra de Deus, né? E também não ser levado só por essa questão realmente de moda. Eu acredito que tem que ter a maturidade, né, Kelly? Senão entra também no que você falou lá atrás, a questão da questão do cristão ouvir a música secular, né? Tanto no secular, você disse que optou por não ouvir, e também tem músicas dentro no meio cristão que são músicas que não tem a palavra de Deus, né? Heresia. Então, que a pessoa também tá ouvindo, né? Cristão tá ouvindo, então tem que realmente ter essa análise, né? Mas, amém. E agora nós vamos para o Momento Saúde com a nossa querida Tainá Quintela. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá a todos, meu nome é Tainá Quintela e nós estamos no Momento Saúde. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o uso correto de medicamentos. Sabe quando a gente está com aquela dorzinha, aquele probleminha e vai lá e toma um medicamento, compra na farmácia, às vezes até ouve a orientação de um vizinho, de um amigo e toma o que ele está pedindo? Pois então, em determinadas situações isso é muito errado. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nós temos 4 pontos importantes para debater nesse vídeo. Então vamos lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso incorreto dos medicamentos é um dos problemas mais graves no mundo. E o uso correto é quando o paciente recebe o medicamento correto, na dose correta, pelo tempo correto e com o menor custo. O médico ele precisa sempre prescrever o medicamento mais barato para o paciente para aquela determinada doença, prescrevendo só os mais caros conforme a doença for agravando e for surgindo a necessidade de tomar esse medicamento mais caro. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o medicamento correto. Você sabia que tem certos medicamentos que não podem ser tomados por determinadas pessoas? Por exemplo, diabético ou grávidas não podem tomar alguns tipos de medicamento. Então é sempre muito importante a gente ir ao médico para que o médico prescreva para a gente o medicamento certo para nossa patologia, para nossa doença. É bom sempre buscar um médico ou um profissional da saúde, até mesmo antes de você comprar o medicamento na farmácia por conta própria, para que ele possa dizer para você se aquele medicamento realmente vai fazer o efeito que você está esperando que ele faça. O medicamento ele precisa sempre ser o certo para o seu caso. Eu sei. Às vezes é muito complicado a gente saber qual medicamento é o correto para o nosso problema, para a nossa doença. Então é sempre muito importante procurar sim um profissional da saúde. Mas também tem uma outra coisa que a gente pode fazer, que é sempre buscar ler a bula dos medicamentos. Na bula vem todas as informações necessárias para o paciente saber antes de tomar aquele medicamento. Por exemplo, é na bula que vem dizendo os efeitos colaterais.
Se o medicamento ele te causa algum efeito que não é normal, na bula vem descrevendo que efeito é esse e ali você tem como saber se realmente é normal ou não. Então sempre busque a bula. E olha que legal, hoje em dia a bula ela é facilmente encontrada na internet. Se você jogar o nome do medicamento, você acha a bula. E de acordo com a lei, toda bula tem que estar numa linguagem fácil de fácil entendimento. Então qualquer pessoa que pegar para ler a bula precisa entender a informação que ela está passando. O segundo ponto que eu tenho para falar com você é sobre a dose do medicamento. O que é a dose? Sabe quando o médico prescreve para você tomar 1 comprimido, 2 comprimidos, 10 ml do xarope, um sachêzinho só? Essa é a dose. A dose, gente, ela é de acordo com o peso, ela é de acordo com a idade da pessoa. Uma criança não vai tomar a mesma quantidade que um adulto, certo? Então, quando o médico prescreve aquele medicamento naquela dose, a gente não pode, em hipótese alguma, tomar a mais do que o que ele está mandando. Porque fazendo isso, a gente causa uma superdosagem, ou seja, aumenta a quantidade daquele medicamento no nosso organismo e com isso a gente pode levar a alguns órgãos terem certos problemas. E esses problemas que nós causamos nos órgãos podem até levar à morte. Então é sempre importante a gente manter o que o médico mandou. Se ele pediu para tomar 1 comprimido, é para tomar 1 comprimido, viu? Olha lá. O terceiro ponto que eu tenho para falar com vocês é com relação ao tempo. Normalmente os médicos também prescrevem um medicamento por um determinado tempo. Vou te dar um exemplo. Os antibióticos são medicamentos usados para tratamento de infecção por bactérias. E normalmente os médicos pedem para você tomar o antibiótico por 7 dias, 10 dias, 12 dias, depende do seu problema. E nós temos sempre que respeitar esse tempo, porque quando a gente para de tomar o medicamento antes do tempo, a gente sempre acha que agora que já está bem, posso parar de tomar. Errado. Quando a gente para de tomar esse medicamento antes do tempo, a gente corre o risco de não ter a nossa doença tratada completamente e fazer com que ela volte mais para frente de uma maneira muito mais agressiva, como é o caso de infecções por bactéria. Normalmente a pessoa que começa a se sentir bem e para de tomar o antibiótico, a bactéria volta ainda pior e faz com que a pessoa precise tomar medicamentos mais fortes, porque não teve o seu tratamento completo. Então, se o médico pede para tomar por aquele tempo, respeite o tempo do médico. E também não é para tomar tempo a mais, achando que está tudo bem, porque também não tá. A gente cai naquele erro da superdosagem. Você aumenta a quantidade daquele medicamento no seu corpo, podendo causar um dano para os seus órgãos. Então, se ele falou 7 dias, tome 7 dias. E o quarto ponto, que é um dos pontos mais importantes para mim, é falar para você sobre automedicação. Eu sei, automedicação é uma coisa que a gente costuma muito fazer. Afinal de contas, todo mundo deve ter a sua farmacinha dentro de casa. Aquela caixinha de remédio que quando a gente está com aquela dorzinha aqui, aquela dorzinha ali, a gente vai lá e pega. Mas essa caixinha de remédios, a nossa farmacinha, tomar medicamentos por conta própria, também causa um grande risco para a nossa saúde. É sempre importante, mesmo quando a gente vai na farmácia e tem aquele monte de medicamento disponível lá para a gente pegar e levar para casa, é sempre importante a gente procurar a orientação de um profissional de saúde. Você sabia que, por lei, toda farmácia tem que ter um farmacêutico? E esse farmacêutico precisa prestar assistência ao paciente? Então, se você chegou sentindo uma dor de cabeça, você pode chegar no farmacêutico e falar para ele: estou com dor de cabeça, o que eu tomo? Que ele vai tentar conversar com você e ver um melhor medicamento. Existem situações que o paciente tem alergia a alguns medicamentos e não podem simplesmente sair tomando, porque causam uma reação muito grande no corpo, muito grave, podendo também levar à morte. Então é sempre importante a gente procurar um profissional de saúde e pedir orientação a ele. E outro alerta que eu deixo para você muito importante com relação à automedicação: a gente não pode nunca ficar indicando para o vizinho, para o parente, para um amigo um medicamento. Porque o que funciona no meu organismo talvez não funcione no seu organismo. Cada organismo é um organismo. Como eu falei, imagina você dar um remédio para dor de cabeça para uma pessoa e você não sabe que ela tem alergia. De repente a pessoa começa a sentir falta de ar, desmaia na sua frente e acaba morrendo. Olha a situação.
Então, nunca dê um medicamento para uma pessoa. Se ela está sentindo alguma coisa, se ela está passando por alguma situação, algum problema e você quer ajudar, peça sempre para que ela procure um profissional de saúde, porque o que é bom para você pode não ser bom para essa outra pessoa. Então, gente, muito cuidado na hora de tomar medicamento. Respeite sempre o que o seu médico ou profissional de saúde fala para você. Não tome o medicamento a mais ou a menos, por mais tempo ou por menos tempo. E quando a gente for tomar os medicamentos da nossa farmacinha, sempre procura um profissional de saúde antes. Pergunta para ele se é bom mesmo você tomar aquilo ou se é melhor você não tomar. Converse sempre com um profissional de saúde. Procure um médico, procure um farmacêutico, procure um enfermeiro, sempre consulte um profissional antes de tomar qualquer medicamento. Estamos conversados? Esse foi mais um Momento Saúde. Espero ter ajudado a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau, pessoal. Olá pessoal, estamos de volta e eu queria agradecer muito, Kelly, a você por estar aqui com a gente. Foi uma bênção mesmo, foi muito esclarecedor, né, a sua entrevista aqui com a gente. Dizer que agora você tem um tempo livre para mandar mensagem para quem você quiser ou a mensagem que você quiser, para quem está nos assistindo. Eu queria agradecer, né, mais uma vez pelo convite. Queria mandar um beijo para todo o pessoal do Ministério de Louvor, para o meu pastor Paulo. E a mensagem que eu queria deixar para você é foco na palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é a que nos guia, a palavra de Deus é o nosso referencial. Então, quando você for louvar o Senhor, foco na palavra. Né? Não faça nada por emoção e sempre focado naquilo que o Senhor, né, tem falado, naquilo que o Senhor tem deixado para nós através da verdade que é a palavra. E uma outra mensagem que eu queria deixar para você é: feche a porta do teu quarto, busque ao Senhor, tenha intimidade com Ele, tenha uma vida com Deus além da música, além de nós estarmos num ajuntamento, né, cantando, adorando o Senhor juntos, que isso é muito importante, mas que você se preocupe em ter uma vida de intimidade com o Senhor, né, buscar o Senhor, conhecer o Senhor, ser amigo de Deus. Isso é o principal. E nós vamos nos encher da palavra, nós vamos nos encher da presença de Deus, e aí nós seremos canais de Deus para a vida das pessoas. E aí nós estaremos aptos, né, a ser instrumentos do Senhor para a vida das pessoas. Que em nós não haja apenas musicalidade, técnica, mas que haja em nós um coração adorador, né, uma verdade, e sempre prezando pela palavra de Deus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Amém. Eu queria dizer a você, agradecer a você que está nos assistindo mais uma vez e dizer a você que as redes sociais da Kelly, né, onde vocês podem também encontrar, se vocês quiserem levar o Ministério de Louvor da Ebenezer para sua igreja, fique à vontade, entre nas nossas redes sociais, né, façam um contato direto com a Kelly, vai estar passando o perfil das redes sociais dela e do Marcos Vinícius, né, também. Eu acredito que o dele tá mais ativo, né, Kelly? Isso. Né? Muito obrigada pelas perguntas, você que participou, é muito bem-vindo, e fique de olho nas nossas próximas entrevistas para você participar. Vai ser muito bom ter vocês com a gente, tá? Deus abençoe vocês, até a próxima. Uma construção, edificar exigem regras, unir os ferros, findar.